Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta encíclica Deus Caritas Est, do Sumo Pontífice Bento XVI, sobre o amor cristão. Primeira parte. A unidade do amor na criação e na história da salvação. Ponto 10. O eros de Deus pelo homem, como dissemos, é ao mesmo tempo totalmente agape. E não só porque é dado de maneira totalmente gratuita, sem mérito algum precedente, mas também porque é amor que perdoa. Sobretudo, Oséias mostra-nos a dimensão da agape no amor de Deus pelo homem, que supera largamente o aspecto da gratuidade. Israel cometeu adultério, rompeu a aliança. Deus deveria julgá-lo e repudiá-lo. Mas precisamente aqui se revela que Deus é Deus e não o homem. Como te abandonarei, ó Efraim? Entregar-te-ei, ó Israel? O meu coração dá voltas dentro de mim, comove-se a minha compaixão. Não desafogarei o furor da minha cólera, não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem, sou santo no meio de ti. Oséias capítulo 11, versículo 8 a 9. O amor apaixonado de Deus pelo seu povo, pelo homem, é ao mesmo tempo um amor que perdoa. E é tão grande que chega a virar Deus contra si próprio, o seu amor contra a sua justiça. Nisto, o cristão vê já esboçar-se veladamente o mistério da cruz. Deus ama tanto o homem, que tendo-se feito ele próprio homem, segue-o até à morte, e deste modo reconcilia justiça e amor. O aspecto filosófico e histórico-religioso saliente nesta visão da Bíblia é o facto de que, por um lado, nos encontrarmos diante de uma imagem estritamente metafísica de Deus. Deus é absolutamente a fonte originária de todo o ser, mas este princípio criador de todas as coisas, o Logos, a razão primordial, é, ao mesmo tempo, um amante com toda a paixão de um verdadeiro amor. Deste modo, o Eros é enobrecido ao máximo, mas simultaneamente tão purificado que se funde com a agape. Daqui podemos compreender porque a recepção do Cântico dos Cânticos no cânon da Sagrada Escritura tenha sido bem cedo explicada no sentido de que aqueles cânticos de amor, no fundo, descreviam a relação de Deus com o homem e do homem com Deus. E assim, o referido livro tornou-se, tanto na literatura cristã como na judaica, uma fonte de conhecimento e de experiência mística em que se exprime a essência da fé bíblica. Na verdade, existe uma unificação do homem com Deus, o sonho originário do homem. Mas esta unificação não é confundir-se, um afundar num oceano anónimo do divino. É unidade que cria amor, na qual ambos, Deus e o homem, permanecem eles mesmos, mas tornando-se plenamente uma só coisa. Aquele, porém, que se une ao Senhor, constitui, com ele, um só espírito, diz São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Ponto 11. Como vimos, a primeira novidade da fé bíblica consiste na imagem de Deus. A segunda, essencialmente ligada a ela, encontramo-la na imagem do homem. A narração bíblica da criação fala da solidão do primeiro homem, Adão, querendo Deus pôr a seu lado um auxílio. Dentre todas as criaturas, nenhuma pode ser para o homem aquela ajuda de que necessita, apesar de ter dado um nome a todos os animais selvagens e a todas as aves, integrando-os, assim, no contexto de sua vida. Então, de uma costela do homem, Deus plasma a mulher. Agora, Adão encontra a ajuda de que necessita. Esta é, realmente, osso dos meus ossos e carne da minha carne,
Gênesis capítulo 2, versículo 23. Na base desta narração é possível entrever concepções semelhantes às que aparecem, por exemplo, no mito referido por Platão, segundo o qual o homem originariamente era esférico, porque completo em si mesmo e autossuficiente, mas como punição pela sua soberba, foi dividido ao meio por Zeus, de tal modo que agora sempre anseia pela outra sua metade e caminha para ela, a fim de reencontrar a sua globalidade. Na narração bíblica não se fala de punição, porém, a ideia de que o homem de algum modo esteja incompleto, constitutivamente a caminho, a fim de encontrar no outro a parte que falta para a sua totalidade. Isto é, a ideia de que só na comunhão com o outro sexo possa tornar-se completo está sem dúvida presente. E deste modo a narração bíblica conclui com uma profecia sobre Adão. Por este motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Aqui há dois aspectos importantes. Primeiro, o Eros está, de certo modo, enraizado na própria natureza do homem. Adão anda à procura e deixa o pai e a mãe para encontrar a mulher. Só no seu conjunto é que representam a totalidade humana. Tornam-se uma só carne. Não menos importante é o segundo aspecto. Numa orientação baseada na criação, o Eros impele o homem ao matrimónio, a sua ligação caracterizada pela unicidade e para sempre. Deste modo, e somente assim, é que se realiza a sua finalidade íntima. À imagem do Deus monoteísta, corresponde o matrimónio monogâmico. O matrimónio baseado no amor exclusivo e definitivo torna-se o ícone do relacionamento de Deus com o seu povo, e vice-versa. O modo de Deus amar torna-se a medida do amor humano. Esta estreita ligação entre Eros e matrimónio na Bíblia quase não encontra paralelos literários fora da mesma. Jesus Cristo, o amor encarnado de Deus. Ponto 12. Apesar de termos falado até agora prevalentemente do Antigo Testamento, já se deixou clara a íntima compenetração dos dois testamentos numa única escritura da fé cristã. A verdadeira novidade do Novo Testamento não reside em novas ideias, mas na própria figura de Cristo, que dá carne e sangue aos conceitos, um incrível realismo. Já no Antigo Testamento, a novidade bíblica não consistia simplesmente em noções abstratas, mas na ação imprevisível e, de certa forma, inaudita de Deus. Esta ação de Deus ganha agora a sua forma dramática, devido ao facto de que em Jesus Cristo o próprio Deus vai atrás da ovelha perdida, a humanidade sofredora e transviada. Quando Jesus fala, nas suas parábolas, do pastor que vai atrás da ovelha perdida, da mulher que procura a dracma, do pai que sai ao encontro do filho pródigo e o abraça, não se trata apenas de palavras, mas constituem a explicação do seu próprio ser e agir. Na sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio, com o qual ele se entrega para levantar o homem e salvá-lo. O amor, na sua forma mais radical. O olhar fixo no lado trespassado de Cristo, de que fala João, no capítulo 19, versículo 37, compreende o que serviu de ponto de partida a esta carta encíclica. Deus é amor. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. É lá que esta verdade pode ser contemplada. E começando de lá, pretende-se agora definir em que consiste o amor. A partir daquele olhar,
o cristão encontra o caminho do seu viver e amar. Ponto 13. Jesus deu a este ato de oferta uma presença duradoura, através da instituição da Eucaristia durante a última ceia. Antecipa a sua morte e ressurreição, entregando-se já naquela hora aos seus discípulos no pão e no vinho, a si próprio, ao seu corpo e sangue, como novo maná, conforme João capítulo 6, versículo 31-33. Se o mundo antigo tinha sonhado que, no fundo, o verdadeiro alimento do homem, aquele de que este vive enquanto homem, era o Logos, a sabedoria eterna, agora este Logos tornou-se verdadeiramente alimento para nós, como amor. A Eucaristia arrasta-nos no ato oblativo de Jesus. Não é só de modo estático que recebemos o Logos encarnado, mas ficamos envolvidos na dinâmica da sua doação. A imagem do matrimónio entre Deus e Israel torna-se realidade de um modo anteriormente inconcebível. O que era um estar na presença de Deus torna-se agora, através da participação na doação de Jesus, comunhão no seu corpo e sangue. Torna-se união. A mística do sacramento que se funda no abaixamento de Deus até nós é de um alcance muito diverso e conduz muito mais alto do que qualquer mística elevação do homem poderia realizar. Ponto 14. Temos agora de prestar atenção a outro aspecto. A mística do sacramento tem um caráter social, porque na comunhão sacramental eu fico unido ao Senhor como todos os demais comungantes. Uma vez que há um só pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, diz São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. A união com Cristo é, ao mesmo tempo, união com todos os outros, aos quais Ele se entrega. Eu não posso ter Cristo só para mim. Posso pertencer-lhe somente unido a todos aqueles que se tornaram ou tornarão seus. A comunhão tira-me para fora de mim mesmo, projetando-me para Ele, e deste modo também para a união com todos os cristãos. Tornamo-nos um só corpo, fundidos todos numa única existência. O amor a Deus e o amor ao próximo estão agora verdadeiramente juntos. O Deus encarnado atrai-nos todos a si. Assim se compreende porque o termo agape se tenha tornado também um nome de Eucaristia. Nesta, a agape de Deus vem corporalmente a nós, para continuar a sua ação em nós e através de nós. Só a partir desta fundamentação cristológico-sacramental é que se pode entender corretamente o ensinamento de Jesus sobre o amor. A passagem que ele faz realizar da lei e dos profetas ao duplo mandamento do amor a Deus e ao próximo, a derivação de toda a vida de fé da centralidade deste preceito não é uma simples moral que possa depois subsistir autonomamente ao lado da fé em Cristo e da sua reatualização no sacramento. Fé, culto e etos compenetram-se mutuamente como uma única realidade que se configura no encontro com o agape de Deus. Aqui, a habitual contraposição entre culto e ética simplesmente desaparece. No próprio culto, na comunhão eucarística, está contido o ser amado e o amar, por sua vez, os outros. Uma Eucaristia que não se traduz em amor concretamente vivido é em si mesma fragmentária. Por outro lado, como adiante havemos de considerar de modo mais detalhado, o mandamento do amor só se torna possível porque não é mera exigência. O amor pode ser mandado porque antes nos é dado. Papa Bento XVI.